Pois é, pessoal, eu admiro muitas pessoas e acredito que admirar alguém não seja pecado. O pecado é você idolatrar uma pessoa, colocar essa pessoa no lugar de Deus, ok? Vamos diferenciar as questões. Na minha opinião, qual é a pessoa mais influente do cristianismo desde a sua fundação no século I? Na minha opinião, a pessoa mais influente do cristianismo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a figura máxima, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele veio à terra, o Filho de Deus se encarnou, habitou entre nós, fez uma obra maravilhosa de milagres, de curas, de libertação, transformou a história da humanidade. Em Jesus Cristo surge o cristianismo, que é a religião ao qual eu sigo e que cerca de 2 bilhões de habitantes do planeta Terra professam essa mesma fé, a religião de Jesus Cristo, que não é uma religião na verdade, porque cristianismo não é uma religião. Pode ser do ponto de vista da sociologia, pode ser do ponto de vista da antropologia, pode ser do ponto de vista histórico, mas o cristianismo é um relacionamento com Deus. Então, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é a figura mais importante, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Na minha opinião, a segunda pessoa ou a segunda figura mais importante do cristianismo foi um homem chamado Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristianismo, era um defensor do judaísmo como um bom fariseu que era um douto em conhecimento da escritura do Antigo Testamento, da lei mosaica, era um homem que era uma evidência da sua religião e da sua sociedade. Era judeu e romano, mas ele se converte, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo em Atos capítulo 9, ele muda totalmente e de perseguidor ele se torna um propagador do Evangelho. Ele é usado por Deus para levar o Evangelho aos gentios. Se o Evangelho chegou na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, com toda certeza, o start foi dado com o apóstolo Paulo, que através da sua pregação, das suas viagens missionárias, divulgou o Evangelho aos lugares mais longínquos da época, chegando até nós onde estamos hoje. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Pensa comigo, o Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27, ele escreveu 13. Então é significativo o número de livros, de cartas, de conhecimento, de informação, de ensino que nós encontramos através do apóstolo Paulo. Mas é inegável que a terceira pessoa mais importante, na minha opinião, do cristianismo é um homem chamado Martinho Lutero. Eu vou ser bem sincero com você, a maioria das pessoas não sabem nada sobre Martinho Lutero, que viveu na Alemanha. A maioria das pessoas só lembram de reforma protestante por causa das aulas de história na escola. E talvez hoje isso nem é mencionado em alguns currículos escolares. Eu confesso a você que eu não sabia nada sobre Lutero. Eu só sabia que existia uma igreja chamada luterana, porque em muitos lugares que eu morei sempre tinha uma igreja escrito Igreja Luterana. Mas quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, quando eu aceitei a Jesus, quando eu comecei a conhecer a Bíblia, a história da igreja, a história do cristianismo, quando eu fui para o seminário especificamente, eu comecei a ler a história da Reforma Protestante, eu comecei a aprender sobre a história de Martinho Lutero e outros reformadores. Li 2 biografias de Martinho Lutero e assisti o seu filme que foi feito sobre a sua história. Sabe, queridos, o que eu quero deixar para vocês, a minha admiração por Martinho Lutero é pelo fato dele ter sido uma pessoa religiosa, convicta da sua religião, apaixonado pela sua religião. Diz a história que Martinho Lutero ele teve um processo de conversão muito interessante. Ele estava viajando de uma cidade para outra, houve um temporal imenso, caiu um raio perto dele e ele fez uma promessa para uma santa dizendo: se eu sobreviver, eu vou ser um monge. E aí ele sobrevive do acidente e ele se encaminha para um monastério para ser um monge, para ser um padre, para servir, no caso, a igreja da época, a Igreja Católica. E o Martinho Lutero, nesse monastério de Wittenberg, ele estuda a escritura do Antigo e do Novo Testamento, coisa impressionante.
Este livro que eu estou segurando aqui, ele estuda a Bíblia nos originais, no hebraico e no grego. Ele se aprofunda no conhecimento. Ele lê em latim, ele lê em grego, ele lê em hebraico. Ele medita nos versículos da Bíblia. E este homem, após estar no seminário, no monastério, ele se depara com vários textos bíblicos que tocam o seu coração. Eu quero ler um dos versículos que desencadeou a reforma protestante do século XVI. É importante você saber disso. Um dia, o Martinho Lutero estava lendo Romanos capítulo 5, e em Romanos capítulo 5 está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir desse texto, a partir desta leitura, desencadeia-se um processo na vida de Lutero de conscientização de algumas coisas que estavam erradas no catolicismo no século XVI e outras que perduram até hoje, na verdade, com todo respeito aos meus amigos católicos. Martinho Lutero, então, ao ler a Bíblia, ao meditar na palavra, ao perceber o contexto de vários textos, ele escreve 95 teses que ele divulga perante a sociedade, perante a igreja, perante os alunos, perante os colegas, perante o vilarejo onde ele morava, demonstrando 95 pensamentos bíblicos de retorno da igreja à palavra de Deus. Então Martinho Lutero procura o papado da época, procura o clero, ele diz e mostra biblicamente os erros que estavam acontecendo, como a justificação por obras, a questão da indulgência, a questão do purgatório, a questão de você centralizar a figura dos santos, do intermédio de outras pessoas que não de Jesus Cristo. Então Martinho Lutero, numa boa, procura o papado e diz: olha, por favor, observem isso que está fora da palavra de Deus. Mas ele não foi escutado, ele foi reprimido, ele foi expulso da Igreja Católica e se viu obrigado a fundar o movimento da Igreja Luterana, da qual surge a Igreja Protestante, da qual advém a presbiteriana, a batista, a metodista, a anglicana e todas as demais igrejas evangélicas que existem hoje, principalmente aquelas que guardam a palavra e que vivem os princípios da reforma protestante do século XVI. Eu não tenho vergonha de afirmar que eu sou um herdeiro da reforma protestante, que a minha igreja é uma herdeira da reforma protestante, desse avivamento que começou no dia 31 de outubro de 1517. Nós precisamos entender o que Martinho Lutero fez. Ele resgatou a centralidade de Cristo, ele resgatou a centralidade da fé, ele resgatou a centralidade da Escritura, ele resgatou a centralidade da graça de Deus, e ele resgatou a centralidade da glória sendo dada somente a Deus. Somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Quando eu descubro isso, o meu coração se alegra, porque você e eu podemos hoje ler a Bíblia, eu e você podemos hoje adorar a Deus, eu e você podemos hoje entender que não temos intermediários humanos entre nós e Deus, mas sim Cristo Jesus, homem, que morreu por nós na cruz do Calvário, que eu e você não somos salvos porque somos bons, porque somos legais, porque somos maravilhosos, mas somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, que eu e você acessamos a Deus não por sentimentos, mas pela fé na verdade. Eu e você temos não a tradição para basear a nossa conduta e a nossa vida, mas aquilo que está na Bíblia, na Escritura Sagrada. Eu e você temos a convicção e temos que agradecer a Deus pelos 500 anos da Reforma, porque toda honra, toda glória, todo louvor deve ser dado somente a Deus e jamais aos homens e jamais às pessoas, sejam pastores, sejam qualquer função eclesiástica que a pessoa exerça. Eu estou aqui gravando o meu programa depois de 2 meses parado, retomando, refletindo vida, para convidar você nesse dia 31 de outubro de 2017 a celebrar a Reforma Protestante. Seja você evangélico pentecostal, seja você evangélico tradicional, seja você mesmo até mesmo uma pessoa de origem
origem católica, nós precisamos respeitar esse movimento e entender que foi pela permissão de Deus que ele aconteceu, para que a Bíblia Sagrada fosse resgatada na vida das pessoas, para que o cristianismo se tornasse menos institucional e mais um estilo de vida, mas uma proposta de vida para a humanidade. Eu quero convidar você a celebrar comigo os 500 anos da Reforma Protestante e dizer que nós precisamos continuar em reforma. Hoje o movimento evangélico no Brasil infelizmente se perdeu. Vivemos um tempo em que voltaram-se as pessoas a oferecerem as suas indulgências a Deus. Hoje mercantiliza-se a fé. Hoje as pessoas fundam igrejas à sua imagem e à sua semelhança, e não mais de acordo com a palavra de Deus. E vivemos uma crise na nossa sociedade, e as igrejas que guardam a Reforma Protestante, que são herdeiros dessa tradição, precisam entender o que nós temos que fazer hoje é uma segunda reforma, uma reforma que leve as pessoas novamente a esses 5 valores e princípios que eu acabei de citar do século XVI. Mas se eu pudesse acrescentar eu acrescentaria um 6º motivo, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu louvo a Deus por Martinho Lutero, porque ele resgatou o sacerdócio universal de todos os crentes, em que cada crente tem livre acesso a Deus. Cada crente pode ser usado por Deus. Cada pessoa que é convertida verdadeiramente ao Senhor Jesus pode ter uma experiência com Deus de ser usado e abençoado por Jesus. Eu quero deixar aqui registrado, nesse dia histórico de 500 anos, dizer que eu me alegro em viver nesse dia, celebrar ao Senhor por essa data tão importante ao nosso cristianismo do século XVI e que perdura até hoje com as mudanças, com os avanços e com as transformações que a nossa geração tem feito para guardar essa herança linda e maravilhosa e efetuar as reformas necessárias para o avanço da igreja e, consequentemente, do reino de Deus. Eu quero convidar você, evangélico, você cristão, a agradecer a Deus esse dia, por essa data tão importante ao cristianismo, e que Jesus te abençoe, que Jesus te fortaleça. Se você puder curtir e compartilhar essa mensagem de celebração pelos 500 anos da Reforma, eu convido você a fazer isso nesse dia, ou no momento que você estiver assistindo esse vídeo, compartilhe para que muitas pessoas, milhares de pessoas, saibam do que significa a Reforma Protestante do século XVI. A Deus seja a glória. Um grande abraço do Gilben Ferraz, que Jesus te abençoe, e eu espero você no meu canal, eu espero você no próximo programa assistindo e compartilhando a mensagem de Deus com as pessoas. Até mais, um abraço, tchau, tchau!